que é a alma? A ciência da consciência. Década após década, vários cientistas têm considerado os fatores associados à consciência, percepção, sentimentos, emoções, atenção mental e intenção como parte fundamental da ciência, que não se pode compreender plenamente pela física, sem incluir o estudo da consciência. Max Planck, físico e pai da teoria quântica, que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física de 1918, disse, abre aspas, "Eu considero a consciência como fundamental. Eu considero a matéria como um produto derivado de consciência. Não podemos ficar atrás da consciência. Tudo o que falamos, tudo o que nós consideramos como existente, postula a consciência." Fecha aspas. O conceito de que a mente é primária sobre a matéria está profundamente enraizada em filosofias das antigas culturas. O Dr. Dean Radin deixou uma grande citação, abre aspas, "A conclusão fundamental da nova física também reconhece que o observador cria a realidade." Fecha aspas. Os físicos estão sendo forçados a admitir que o universo é uma construção mental. O físico pioneiro Sir James Jeans escreveu, abre aspas, "O fluxo de conhecimento está caminhando em direção a uma realidade não mecânica. O universo começa a se parecer mais com um grande pensamento do que com uma grande máquina. A mente já não parece ser um intruso acidental no reino da matéria. Superar isso e aceitar a conclusão é indiscutível. O universo é imaterial, mental e espiritual." Fecha aspas. Essa citação está se referindo ao fato de que, na física, a verdade inevitável que o ato de observação muda a natureza de um sistema físico e pode significar que a consciência ou fatores associados à consciência pode ter um efeito ou realizar alguma grande importância quando se trata do que chamamos mundo físico. Uma revelação potencial dessa experiência é, mais uma vez, que o observador cria a realidade. Um artigo publicado na revista científica Física e Ensaios, também do Dr. Dean Radin, explica como o experimento da dupla fenda tem sido utilizado várias vezes para explorar o papel da consciência para moldar a natureza da realidade física. O estudo constatou que os fatores associados com a consciência significativamente foram correlacionados de um ponto de vista com perturbações no padrão de interferência da dupla fenda. O pacto da alma e sua funcionalidade. Antes de você encarnar neste mundo, você participou da elaboração e assinatura de um pacto, de um acordo, tendo como testemunhas a Assembleia Celestial junto aos 24 anciãos, para que você viesse a vivenciar certas experiências a fim de ter mais informações, aprendizados e escolhas sobre quem você é e será enquanto alma. E isso são as coisas que todos nós escolhemos antes de nascer. Muitos pensam que a alma está dentro do corpo físico, e quando o corpo físico morre, a alma sai. Mas a alma não é algo que está dentro do corpo físico, mas é o corpo físico e a experiência do mundo físico que estão dentro da alma.
A alma é como uma consciência gigante que possui complexos pensamentos muito além daquilo que o cérebro pode processar. A nossa mente física não cria nada, apenas decodifica os sinais elétricos para a alma e da alma para o corpo. O cérebro é apenas uma antena, o corpo, o rádio, e a alma é a estação transmissora. A alma processa e interage com as experiências que você está vivendo agora, para ela se diferenciar, experienciar, aprender e escolher. Cada escolha abre uma porta para uma realidade ramificada. Não que a alma crie você, mas você é a própria alma. A necessidade e objetivo do cálice do esquecimento. Devido a um acordo para beber do cálice do esquecimento, assim se esqueceu o que você é realmente. O esquecimento foi necessário para que você venha agora resgatar as memórias e lembranças através de uma nova perspectiva. Isso requer uma busca. Por isso, através da fé, do amor e das obras que acompanham esses dois pilares. Assim, você está num novo ponto de vista que deve ser expandido, e nisso você pode e deve auxiliar aos outros no processo. Não dependemos do corpo físico para termos uma alma consciência, mas dependemos de ter uma alma para termos uma interação com o corpo físico. Você escolheu entrar nessa experiência humana temporariamente para participar de carne e sangue, para que assim se tenha o poder de se autoconhecer. Para isso foi necessário o processo do esquecimento temporário, e é algo maravilhoso, uma experiência magnífica, que é você adentrar no mundo físico, onde você esquece de quem você é, se esquece da sua natureza espiritual e angélica, e recebe uma gama de informações, aonde surgem muitas dúvidas e questões sobre o que é a vida, quem você é, de onde você veio, o que fazes aqui e para onde vai. Com o conhecimento da pré-existência contida nas Escrituras, além do relacionamento íntimo com o Pai dos Espíritos, a fonte original da vida, que é o próprio Deus. Assim, se resgata gradativamente lembranças e conhecimentos de quem realmente você é, de onde veio, o que deves fazer aqui e para onde vai. Isso é a mais empolgante das experiências e é uma enorme recompensa para o cumprimento da missão. É a alma se expandindo literalmente para novos níveis. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12 e 13. A primeira coisa que foi esquecida
é que você não é um corpo que possui uma alma, mas você é uma alma que temporariamente possui um corpo de carne e ossos e está num mundo para interação com o próximo, que está na mesma condição que você, todos em busca da sua verdadeira identidade e sentido da vida. Almas, fractais e extensões individuais da consciência original e suprema. Tudo é consciência. Você é consciência. E todas as pessoas que estão ao seu redor são também consciência. E todos são parte do todo supremo da consciência infinita que é Deus. É como se Deus estivesse se expandindo e se experienciando de infinitas maneiras através de nós, a fim de pôr à prova aos seus filhos. As outras pessoas são almas, e todas as almas possuem uma só origem, o todo que é Deus que se fragmentou, assim como um pai ou uma mãe que doa algo de si, uma célula com seus cromossomos, a fim de dar vazão a um novo ser independente. As circunstâncias da sua vida em geral são frutos das suas escolhas, e aquilo que não é, teve o seu consentimento e aprovação, a fim de trazer desafios, escolhas e reflexões, pois sem desafios não há crescimento e superação, e tudo isso faz parte do teste. Isso explica que a sua alma escolheu essas condições a fim de ter experiências para ter uma grande transformação, assumindo responsabilidades, indo na direção do que creu e ama, e assim sair do status de neutralidade. Nisto são retidos tesouros, memórias e energias espirituais que ficam armazenados no DNA, que são os livros que serão abertos e assim são carregados para a realidade vindoura, pois morrer é levar o mundo que já está dentro de você para outro mundo. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. Mas o que realmente é a alma? Qual é a sua natureza? A resposta, como sempre, está no universo elétrico, pois sem eletromagnetismo não haveria alma. Tudo é elétrico. A série The Walking Dead, primeira temporada, o último episódio, há uma cena que traz uma grande ilustração sobre o que realmente é a alma, ou seja, você. Poucas pessoas tiveram a chance de ver isso. Muito poucas.
Aquilo é um cérebro? Um cérebro extraordinário. Mas nem tanto no fim. Coloque em VIA. Visão interna aumentada. Que luzes são aquelas? É a vida de uma pessoa. Experiências, memórias, tudo mesmo. Em algum lugar naqueles cabos orgânicos, naquelas ondas de luz, está você. A coisa que te faz ser único e humano. Não fala coisa com coisa sempre? Aquelas são sinapses. Impulsos elétricos no cérebro que carregam todas as mensagens. Determinam tudo que uma pessoa diz, faz ou pensa do momento que nasce até o momento que morre. Como os sábios sabiam do local e data de nascimento do Messias? Como os sábios de Nimrod sabiam do nascimento e da missão de Abraão e depois ordenaram a sua morte? O que realmente é a Nova Jerusalém? Como será a vida futura? Como será o novo corpo? Tudo isso e muito mais é respondido no nosso novo infoproduto, o Evangelho escrito nas estrelas. Link no comentário fixo abaixo.